Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de redação e atualidades aqui do Método Mil com a professora Carla Kurz. E hoje eu tô aqui para atender a pedido dos meus queridos professores que acompanham o Método Mil. Agora em 2022, muitos concursos na área da educação estão rolando. E para te ajudar nessa etapa, que é a etapa da discursiva, eu vim aqui então falar com você sobre como é que aparecem as redações nas provas de concursos e vamos falar inclusive sobre um tema. Eu vou te encaminhar aí num pensamento de como você tem que estudar para sua redação e quais temas você tem que estudar na sua redação, visto aí que propostas pedagógicas, muitas vezes, na área da pedagogia, efetivamente, é que as redações no meio educacional circundam e acontece, aparece, tá bom, gente? Então vamos lá. Queridos professores, para você ser um professor da rede municipal, da rede estadual, da rede federal, né, das escolas, né, você vai passar por um concurso e esse concurso exige aí uma etapa que é a prova discursiva. E nessa prova discursiva você sempre vai encontrar textos motivadores antes de você ver o tema da prova. Textos motivadores são aqueles textos no começo ali da proposta de redação e eles fazem parte do enunciado, tá? Então, esses textos motivadores, eles exigem que você tenha um entendimento do que eles estão apresentando. Como eu falei, eles são motivadores, então eles são subsídios para que a partir destes textos motivadores você consiga elaborar e sustentar as suas ideias na redação, tá bom? Então, muitas vezes o aluno pergunta assim, mas professora Carla, eu posso usar as informações dos textos motivadores? Não, você não pode transcrever o que está escrito no texto motivador, mas sim, eles estão ali para te motivar, para te ajudar, inclusive, a você não fugir do tema, para você seguir aquilo que a banca está esperando ler na sua redação, tá bom? A maioria dos concursos para professor exige um tipo de texto chamado dissertativo argumentativo. Estou falando de uma tipologia textual que normalmente é definida pelas bancas, tá? E quando a gente fala de argumentativo, significa que você tem que fazer uma redação com uma tese, você precisa argumentar, você precisa defender uma ideia, um posicionamento. E se você não fizer isso na sua redação, se você não atender a esse requisito, isso compromete toda a proposta da sua redação. E é por isso que vai ser muito interessante para você seguir aqui as nossas aulas do Método Mil. Toda vez que eu postar alguma coisa relacionada à educação, vem aqui, né, ocupa um tempinho aí do seu dia para você entender sobre o que nós estamos falando na área da educação, porque você precisa sim ter conhecimento de discussões para você argumentar um ponto de vista. Porque num texto argumentativo, apesar de você estar colocando a sua ideia, o que você pensa sobre aquilo, você não pode escrever no texto, eu penso que. Você vai ter que usar aí em terceira pessoa, desenvolver seu texto em terceira pessoa e usar argumentos externos para embasar, não o que você pensa. Imagina o seguinte, o examinador da sua redação, ele não quer saber o que você pensa, ele quer saber o que você conhece sobre o tema e como que você conseguiria sustentar aquele argumento, né, sobre aquele tema de forma precisa, mostrando conhecimento, mostrando informações, mostrando domínio de mundo, de conhecimento de mundo. Então, vamos supor o seguinte. Vamos supor que na sua redação o tema lá seja o real valor da educação e qual o valor que é atribuído à educação nos dias atuais. Se você tivesse que escrever um texto argumentativo sobre isso, o que você falaria? O que você indicaria como real valor da educação? O que você indicaria sobre o valor que é entregue, o valor que é atribuído a essa educação nos dias atuais? Então, veja, a gente está falando de um texto argumentativo. Então, um texto argumentativo, você precisa expor e defender ideias deste tema dentro do seu texto, que deverão, então, ser construídas aí, tendo como centro de discussão o tema proposto. Tá? Você não pode fugir e falar sobre outras questões de educação. Você precisa falar exatamente sobre o real valor da educação e qual é o valor atribuído nos dias atuais. Então, trata-se de um tema
extremamente atual, discutido, versado entre os profissionais da educação. Certamente você que está tentando uma vaga como professor, você já ouviu falar isso, sobre essa discussão, tanto dentro da faculdade, quando você estava lá estudando, ou mesmo se você já trabalha na área, já muitas vezes você já ouviu falar, nossa, a educação serve para quê hoje? Tá? E essa discussão sobre o valor atribuído à educação, ela é, como eu falei, versado entre os nós professores da educação, professores que trabalham, né, nós que trabalhamos efetivamente na educação, independente, né, de qual área da educação a gente trabalha. Nós falamos também, é uma área, é uma discussão muito grande entre os governantes e entre a sociedade atual. Então, em tempos de avanço de conhecimento, o que você pode definir? Você pode definir que a educação é reconhecida como de grande importância para a inserção do indivíduo na sociedade, considerando que o mesmo deve ser atuante, deve ser crítico, deve ser construtor do próprio conhecimento. Tá? Então, essa questão você deve inserir na sua redação caso venha um tema relacionado a isso. Mas, como a gente está falando de um texto argumentativo, você pode, né, mostrar também na sua redação que, apesar desse reconhecimento, existem ainda algumas restrições quanto ao real valor da educação. E aí, se você diz que tem restrições, você precisa, por exemplo, né, colocar quais são essas restrições. Você precisa exemplificar. Então, você pode colocar na sua redação, você pode falar que a obtenção de sucesso econômico e ascensão social por meio de meios ilícitos. Você pode falar também sobre a falta de apoio de segmentos da sociedade, como a família, por exemplo. Você pode dizer aí, pode escrever na sua redação, que o empecilho para a aplicação desse real valor é a dificuldade de acesso ao ensino por várias razões, tá? As razões podem ser lá pessoais, sociais, entre várias outras coisas. Então, você poderá abordar na sua redação, né, como um argumento pertinente, o papel da educação na transformação da sociedade e até mesmo do indivíduo, tá? Repetindo aí o Mandela, que disse assim, ó, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Então, anota aí essa citação, tá? A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo, uma frase do Mandela. Tá bom, gente? Então é isso. Então eu convido vocês a continuar aqui no nosso canal, porque nós teremos várias aulas falando sobre temas relacionados à educação para você mandar muito bem no seu concurso, certo? Não se esqueça de dar like, não se esqueça de ativar o sininho para você sempre ficar aí atento, saber quando é que nós temos postagens novas no nosso canal. Também pode me seguir lá no Instagram, @carlacurs, K-U-R-Z, que será um prazer ter você comigo, me perseguindo, que nem diz aí os meus colegas. Gente, um grande beijo para você e até a próxima aula.